Oi, hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar o terceiro capítulo do livro Quando o Poder e o Potencial se Encontram, de T.D. Jakes. E aí, você tem descoberto, tem entendido o seu propósito, tem entendido o seu potencial, aquilo que só você tem, aquilo que Deus entregou apenas para você. O seu dom, o seu talento não é exatamente igual ao do seu amigo, ao do seu irmão, ao do seu vizinho. Deus nos criou exclusivos. Cada um tem uma identidade. Temos visto falar sobre pessoas que estão vendendo a sua impressão ocular. Está muito aí popular na mídia. Cada um tem a sua. Não venda a sua impressão ocular. Tudo que você tem é único e pessoal. Deus, ele te criou com um propósito. Ele criou você para ajudar, para mudar a história de outras pessoas. Vamos iniciar a leitura de hoje desse capítulo 3, com o título Nada do que ele criou foi por acidente. Tudo foi esculpido com grande habilidade e precisão. 3. Conheça pessoalmente o Deus do propósito. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Conheça o Deus do propósito. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. É pelo propósito divino que o poder e o potencial se encontram e se interceptam. É um mistério que vale a pena debater. Primeiro, as coisas mais importantes, você precisa saber que o Deus a quem você serve é estratégico. Ele é o Senhor do propósito absoluto. Tem uma estratégia e, de acordo com Efésios 1:11, faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O Deus a quem você serve é estratégico. Ele é o Senhor do propósito absoluto. Nada acontece por acaso. A criação não foi algo casual. Não existem infortúnios ou deslizes cósmicos. O Deus que o criou é o mesmo que trouxe ordem ao caos, forma ao que era informe e propósito ao inexistente. Você pode sentir-se assim e talvez perceba que a sua vida é informe. Seu futuro parece sem esperança e você não tem um propósito. Lembre-se de que você foi criado por um Deus de propósito. Nada do que ele criou foi por acidente. Tudo foi esculpido com grande habilidade e precisão. Foi de acordo com o propósito pré-ordenado do Senhor e a concepção divina que ele o trouxe ao mundo. E por fim salvou sua alma. Não foi seu sinal de angústia que trouxe Deus até sua vida.
Foi o Senhor quem trouxe o sinal de angústia que o fez clamar por ele. Pense nisso. O Altíssimo não está somente respondendo ao seu clamor. Na verdade, ele colocou um clamor bem no fundo do seu interior. Ele inseriu a eternidade em seu coração. Veja Eclesiastes 3:11. E o concebeu de tal maneira que somente ele poderia satisfazer ao vazio profundo do seu interior. Veja Salmos 42:7. Aliás, o vazio que induz a outro foi colocado em você pelo próprio Deus. Ele tornou possível que você tivesse um vazio por meio do qual pudesse clamar por ele. Porém, o Senhor não está respondendo para segui-lo. Ele colocou essa busca em você. Isso não surgiu do nada e você não aconteceu por acaso. O Senhor tem um propósito único e um papel essencial para que nele você possa atuar. Ele faz todas as coisas em sua vida, segundo o conselho de sua vontade. Isso deveria trazer-lhe grande alívio e liberdade. Antes de passarmos horas estudando como nosso potencial é liberado e como o cumprimos, é fundamental que conheçamos o Deus do propósito. Se confiarmos em sua natureza como aquele que é estratégico e intencional em tudo o que faz, ficará bem mais fácil confirmar que tudo está em suas talentosas mãos. Confie no Deus do propósito, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Salmos 33:4. Devido à realidade sobre o caráter intencional de Deus, devemos parar de murmurar, sentar no banco de trás e deixá-lo dirigir. Confie nele. Sua palavra possui a verdade e tudo o que ele diz e faz é confiável. Ele sabe o que está fazendo e trará até a sua vida quem quiser trazer. Por outro lado, ele tirará da sua vida quem quiser tirar. Ele tem um propósito e uma estratégia que desafiam a compreensão humana. E, embora muitos não entendam o porquê de você estar na posição ou no papel ou no lugar em que está, os inimigos não podem impedir o seu futuro. As palavras, as calúnias, as acusações, os antagonismos, as dúvidas, as zombarias e as piadas deles, nada que algum ser humano possa falar pode parar o propósito do Senhor de ser cumprido em sua vida. Considere os relatos atemporais das Escrituras sobre homens e mulheres que perseveraram em seus conflitos e conheceram seus futuros. Os zombadores não puderam deter Noé de construir uma arca e salvar o mundo. Os exércitos egípcios não puderam deter Israel de deixar a escravidão, atravessar o Mar Vermelho. Os insultos não puderam deter Ana de acreditar e gerar um filho. Um gigante que lançou insultos não pôde deter Davi de conseguir uma vitória sobrenatural sobre o exército filisteu. Por fim, a perseguição não pode deter o Evangelho de Jesus Cristo de propagar-se pelo mundo. A semente de cada vitória monumental era a confiança das pessoas comuns no Deus do propósito. Apesar do que tudo e todos estavam dizendo ou fazendo, qual é o seu trabalho? Continue a concordar com o Deus do propósito.
Lembre-se de que o inimigo quer que você se curve diante das mentiras dele. Estas surgem nas diferentes formas que já vimos. Ele usa as palavras e as lembranças, algo que um pai ou mãe disseram, que algum professor falou, um amigo, um aluno, um colega de trabalho que tenta enganá-lo para desviá-lo do seu caminho. Confie no Deus do propósito, pois o mesmo Deus que é cheio de propósito também é repleto de poder. Ele também é totalmente soberano. Isso significa que ele garantirá que seu propósito seja cumprido, independentemente do que as pessoas disserem, dos problemas que aparecerem ou de como certas estações da vida tratarem você. Continue confiando no Deus do propósito, pois aquele que o ajuda em uma hora difícil também o conduz ao futuro. O inimigo do seu propósito. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10:10. Tenha em mente que o seu propósito tem um adversário. 1 Pedro 5:8. O adversário, o diabo, faz uso de vários métodos de antagonismo. Esses meios são tarefas visadas diretamente ao seu propósito. Todas as coisas mais que as pessoas disserem, fizerem e intencionaram contra você são armas do adversário miradas em seu propósito. Por isso, permaneça na verdade de que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. Nenhuma ferramenta que o inimigo aponta para o seu propósito pode derrubá-lo ou neutralizá-lo. Sabe por quê? Porque Deus contempla seu propósito até a conclusão. Aquele quem vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. O propósito de Deus para a sua vida acontecerá. Lembre-se de que Satanás está simplesmente tentando desviá-lo do caminho, mas não pode destruir o seu propósito. Ele também sabe que você não pode perder o seu propósito, como alguém que perde a meia dentro da gaveta ou as chaves do carro no sofá. Ele sabe que a única ferramenta terrível contra o seu propósito é garantir sua fidelidade à decepção que ele causa. Quando se começa a acreditar nas mentiras e não na verdade do Senhor do propósito, os seres diabólicos desencadeiam um ataque contra seu propósito. Novamente, não são as táticas ou as ferramentas ou o terrorismo do inimigo que possuem poder prevalecedor contra o seu propósito. O que nos coloca como derrotados é, na verdade, acreditar que o adversário é mais do que uma ameaça, mais do que ele realmente é. Um de seus alvos principais é sua identidade. Ele desafia sua dignidade para cumprir o propósito divino, usando pessoas para atacá-lo. Todas as mentiras e o espírito por detrás delas que lhe são enviados vêm das tentativas do inimigo de distraí-lo do propósito. Quanto mais você contempla as coisas negativas que as pessoas estão dizendo-lhe, menos tempo tem para considerar a grandeza do Deus do propósito. Certamente, o Senhor realizará seus planos em sua vida para completar a boa obra que ele começou. O adversário sabe que, fazendo as pessoas espalharem mentiras, rumores e calúnias a seu respeito, será capaz de levá-lo à distração. É como se você estivesse no canto de um quarto
encarando uma parede coberta de mentiras. Estas tentam consumir sua visão, enquanto a verdade de Deus aguarda atrás de você, reajustando o foco. Se o inimigo não puder distraí-lo com mentiras, ele tenta usar a verdade contra você. Ele está desesperado para desviá-lo de entrar em seu propósito ao tirar seus olhos do Senhor do propósito. Se você se mantiver firme durante o bombardeio de mentiras, a serpente tentará outra estratégia. O diabo é um especialista em mostrar a sujeira do seu passado e fazer tudo o que puder para que você a encare, sem considerar o sangue de Jesus. A Bíblia identifica Satanás como o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Você é alvo dele e não Deus. Ele não pode acusá-lo diante de Deus por causa do sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12:24. Mas ele sabe que pode enganar os cristãos quando estes não estão em Cristo. Meu objetivo aqui não é conscientizar-nos excessivamente sobre o diabo. No entanto, para vencê-lo e superar seus esquemas, devemos estar atentos às suas táticas. Paulo deixa isso claro, indicando que, se formos ignorantes a respeito dos artifícios do inimigo, podemos facilmente ser presas de seus esquemas. 2 Coríntios 2:11. Uma das maiores mentiras do inimigo em relação ao seu propósito é supor que você não é digno de entrar em tão grande propósito. Já discutimos o fato de que ele se deleita ao tentar desviá-lo do caminho, fazendo-o lembrar-se de seu passado, seus pecados, suas derrotas, seus erros, seus problemas, seus obstáculos, suas cadeias, seus vícios e etc. Eis a verdade: o Deus do propósito caminha ao seu lado em cada situação. Ele traz esperança, cura, perdão, purificação, libertação e liberdade. Uma solução para cada obstáculo. Não é o obstáculo ou o erro que nos afasta de alcançar o propósito, e sim em que cremos a respeito do poder dos obstáculos que nos mantém no limbo. É nisso que o diabo faz hora extra, tentando convencer-nos de que nossos problemas têm a capacidade de nos afastar-nos de entrar no propósito divino. Isso é uma mentira. O pecado, o inferno e a morte não podem impedir o Deus Todo-Poderoso de alcançar seu caos, invadir sua vida, purificá-lo com o sangue de Jesus, enchê-lo com o Espírito Santo e colocá-lo em um caminho de vitória. Simplesmente pense nisso. Se o poder da morte não pode impedi-lo de entrar no plano e projeto divinos para a sua vida, o que poderia? O Senhor já derrubou todas as barreiras possíveis. No entanto, existe uma com a qual você lidará ao longo de sua vida e deve aprender a confrontá-la adequadamente se deseja trilhar o seu caminho. Esse é o limite da crença, em que você acredita a respeito de seu propósito e potencial. Não deixe que o diabo o distraia com suas mentiras e decepções. O Deus do propósito o usa apesar dos seus defeitos. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9.
Precisamos parar de dar tanta ênfase a nós mesmos. Deus usa-nos não por nossa causa, Ele usa-nos independentemente de nós. O apóstolo Paulo reconheceu isso em várias dimensões. Ele possuía fraquezas que deveriam tê-lo desqualificado para o ministério. Contudo, elas não eram restritivas. O Senhor usou-o apesar de suas fraquezas e usará você do mesmo jeito. Lembre-se de que não foi por sua causa que Deus o escolheu. Foi por causa de seu propósito divino. Pense nisso só por um instante, porque Deus escolheria Davi para ser rei. Ele não tinha a experiência de um rei, não foi treinado como rei, não vivia no palácio, nem foi criado em um ambiente de ordem real. Ele era um jovem pastor, ele era um caçador de cabras, mas Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração. Atos 13, 22. Isso não significava que Davi era perfeito ou até perto de ser perfeito, de jeito algum. Isso não significava que ele vivia apenas buscando a Deus, embora se encaixasse nesse modelo. Verdadeiramente, o Senhor olhou para Davi e declarou que o achou o homem segundo o seu coração, segundo o seu propósito, que se encaixava no lugar em que estava o seu propósito. Deus o achou e ele estava lá fora, no deserto, e se encaixava no propósito estratégico que o Senhor havia orquestrado. Deus o usaria, apesar de seus defeitos. Agora, você pode ficar sentado, ler essas palavras e agir como se não entendesse. Mas se você caminha com Deus, descobre que o Senhor o usa, apesar de seus defeitos, não por sua causa. Aliás, as condições que parecem torná-lo o candidato menos provável para um futuro do tamanho de Deus são os vários fatores que preservam sua submissão. O diabo tenta usar nossas próprias ferramentas contra nós. Precisamos saber que nosso passado não é uma ferramenta contra nós, mas uma âncora, um pilar. Nosso passado, nosso ambiente e nossa educação fazem nos lembrar de onde viemos e de que o Senhor veio até nós e nos escolheu, apesar de nossos defeitos. Uma vez, quando fui entrevistado, o repórter percebeu que eu demonstrava uma humildade que não combinava com minhas circunstâncias e então me perguntou: como você se mantém humilde, Bispo Jakes? Eis a minha resposta: é porque eu me conheço. Não tenho escolha senão ser humilde. É pela graça de Deus que estou onde estou. Ele usa-me, apesar dos meus defeitos. Existem questões que me tiram da minha zona de conforto, da minha insegurança, das minhas inibições. Ele me tirou. Eu não tinha escolha senão vir. Não vim porque eu era maravilhoso, ou melhor, ou perfeito, ou superior, ou qualquer outra coisa. Vim porque Ele me atraiu com sua destra. Ele estendeu sua mão e disse: eu o chamo, eu o usarei. E isso também é verdade para você. Sua peça no quebra-cabeças. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes. Salmos 138, 6. Você jamais achará seu lugar até que encontre seu propósito e entenda como todos nós encaixamos no grande esquema das coisas. Lembre-se de que Deus é quem determina o seu maior significado.
Você pode não ver, não compreender e não coincidir com sua mente natural, mas tem de confiar no Deus do propósito. Ele tem um plano diretor para montar as peças de tal forma que, em sua posição estratégica, tudo se encaixa e faz sentido, e há uma imagem perfeita de todas as partes trabalhando juntas como um todo. Logo, para aceitar o significado maior, você deve confiar no Deus do propósito e não tentar fazer sua obra por ele. Ele é o único capaz de unir seu grande quebra-cabeças do propósito. Para encaixar-se, você tem de submeter-se ao seu propósito. Pense assim, tudo se encaixa como um quebra-cabeça. Você já tentou sentar-se e montar uma das peças? Não sou bom em quebra-cabeça, porque não tenho paciência. Isso exige ordem, tempo, precisão e observação meticulosos em favor do montador para encaixar uma peça em sua parte correspondente. Quanto a mim, quero que as coisas se encaixem quando eu ordeno, e quando começo a trabalhar com quebra-cabeça, fico irritado e descontrolado, porque existem muitas peças pequenas. Você sabe como o quebra-cabeça fica quando está em processo de montagem? Uma das peças cai atrás do sofá, ou você não pode achá-la, ou alguém foi embora com alguma dentro do bolso, e todo o projeto fica pendente por causa do desfalque no jogo. Não fico feliz em montar um quebra-cabeça. O processo me dá nos nervos e minha paciência não é compatível ao processo. Por causa disso, tento improvisar. É nisso que muitos de nós deixamos a segurança quando se trata de caminhar na trilha do propósito. Caminhamos por territórios desconhecidos por causa da nossa má vontade de esperar o tempo e a precisão do mestre construtor, e começamos a unir as coisas. Você já tentou? Quando um desses quebra-cabeças me dá nos nervos, não consigo achar a peça que falta ou a peça certa, então pego uma que parece encaixar-se e tento apertá-la no espaço, porque ela é bem semelhante. Mas isso não funciona. Embora pareça exatamente semelhante à peça certa, ainda é a peça errada. Ao tentar encaixar uma peça errada, você tem de cortar algo para fazê-la tornar-se alguma coisa que não serve para encaixar-se no local incompatível. Conseguiu entender? Você precisa alegrar-se por ser quem o mestre artesão o criou para ser, e não tentar distorcer ou desfigurar a si mesmo para realizar o seu propósito do modo como imagina que deva acontecer. Sim, existem áreas de crescimento. É claro que aprendemos, crescemos, mudamos e desenvolvemos-nos. Não me refiro a isso, e sim sobre quem você é na peça integral do glorioso quebra-cabeça do Senhor, e como tem sido concebido de forma única, ligado intrinsecamente e posicionado de maneira intencional. Não tente ser outra pessoa para cumprir o seu propósito. Por quê? Porque enquanto se esforçar para ser quem você não é, jamais cumprirá o seu propósito. Lembre-se de que, quando você tenta falar mal do projeto de Deus ao ajustar-se a um esquema ou a uma situação em que não se encaixa, tem de abrir mão de algo em si próprio. O que acontece quando você abre mão ou muda a si mesmo para tentar tornar-se outra pessoa, na esperança de encaixar-se em algum lugar que, na verdade, não lhe pertence? O seu pequeno plano estraga o panorama do que você tenta fazer, que é finalmente cumprir o seu propósito. Portanto,
Quanto mais se destruir tentando ser outra pessoa, mais prolongará sua jornada rumo ao propósito. Deus o inclinou onde necessário, endireitou você onde precisava, pintou com sua aquarela e logo que você encontrar o lugar onde se encaixa, o propósito se cumprirá. Reflexões. 1. Como o inimigo tenta distraí-lo no cumprimento de seu propósito. 2. O que quer dizer que Deus o usa apesar dos seus defeitos. 3. O que pode acontecer se você tentar dar andamento ao seu propósito em vez de esperar o tempo de Deus? Responda essas 3 perguntas. E paramos por aqui a leitura de hoje. Que o Senhor esteja com você, que o Senhor abençoe a sua vida, que você seja direcionado ao seu propósito pelo Senhor. Que o inimigo não te distraia, que o inimigo não te tire do foco e do seu propósito. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Independente do que achamos ou do que pensamos, tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Nos ajuda a entender, Pai, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esteja conosco todos os dias, nos sustentando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Toque lá o sininho para ser notificado das nossas publicações. Vai lá também no nosso Instagram, @aurileitura. Tchau! Deus está cuidando de mim.